Bom, nesse exercício aqui, o que ele nos fala, né? Ó, a- uma fonte geradora uma fonte geradora de eletricidade possui 15 volts, tem uma força eletromotiva de 15 volts e a sua resistência interna é de 5 ohms. Então nós temos lá, né? Vamos desenhar o nosso circuitinho aqui. Nós temos a resistência interna de 5 ohms. E essa source está conectada a uma lâmpada incandescente e um resistor. Measurements are formed and it is found that the electrical current that passes through the resistor is 0,2 amperes. Como eles estão todos em série, se a gente colocar um amperímetro aqui, né? Lembra que o amperímetro ele é colocado em série também. Ele vai medir a corrente que acaba passando nesse circuito aqui, que vai ser a mesma que vai passar tanto pela lâmpada quanto pelo resistor, né? Veja que os elétrons eles caminham aqui. Os elétrons eles vão caminhar e a corrente ela é definida, né, por amperagem, que é igual a quantidade de carga que passa por um determinado tempo. Então nós temos que, se a gente medisse, né, como é que dá pra gente entender um pouco melhor do que é a corrente? Imagina num tubo d'água, vamos fazer uma relação aqui com um tubo d'água. A água que está passando por dentro do tubo de água, né, a gente mede a vazão dela. A gente sempre fala que a vazão dela é a quantidade de água que passa por uma seção transversal do tubo. Tendo, né, em vista, fazendo uma comparação em paralelo com isso, a corrente é a quantidade de carga que passa pelo fio num determinado tempo. Então dá pra gente ter isso como um parâmetro e fica mais fácil de visualizar que o amperímetro que mede corrente ele tem que ser em série, porque senão os elétrons, se fosse aqui, né, em paralelo, por exemplo, os elétrons fariam por exemplo, se fosse dessa maneira aqui, né, colocasse um amperímetro aqui, os elétrons eles fariam eles passariam por aqui e não pelo circuito. Então, para a gente saber o quanto de corrente que está passando pelo circuito, nós temos que colocá-lo em série. Beleza. Depois disso, ele fala o que mais? E também is found that the electrical current that passes through the resistor is 0,2 amperes. Lembra que voltagem ela é o voltímetro, na verdade, ele é colocado em paralelo, porque é como se fosse a tensão antes do resistor e a tensão depois. Vamos lá colocar, então, fazer um paralelo com nosso tubo d'água, né? Se a gente tivesse um tubo d'água ali, ó, e a gente tivesse uma placa perfurada, onde a gente tem uma perda de pressão, né, nessa placa perfurada. Aqui a gente vai ter uma pressão 1 e aqui uma pressão 2. Veja que a pressão 1 ela é maior que a pressão 2. Porque aqui a gente teve uma perda de carga, né? A gente tirou a pressão da água. Como é que a gente mede a pressão 1 e a pressão 2? A gente tem que fazer um comparativo entre as duas. Para fazer um comparativo entre as duas, a gente tem que ligar as duas aqui, olha só. E daí a gente consegue medir a pressão, a diferença de pressão entre as duas. A gente usa geralmente um tubo de pitot para isso, tá? Mas enfim, isso aqui vocês não precisam saber. A única coisa que seria interessante observar aqui é que a diferença de pressão pode ser feita como se fosse um paralelo, né, com a voltagem. Veja que antes e depois vai ter uma diferença de DDP, uma diferença de voltagem. Então, isso daqui a gente acaba medindo com o voltímetro, colocando ele em paralelo, tá? Só
fazendo assim para ser um pouco mais, para a gente conseguir visualizar um pouco mais, entender melhor como que a eletromag funciona, né? O movimento dos elétrons funciona. Enfim. Beleza, ele falou que aqui então está medindo 0,2 amperes e aqui 4 volts. Beleza. Nessa circunstância, as the electrical resistance and the lamp, no, as the electrical resistances of the lamp and resistor, they are respectively. Então eles querem saber qual que é a resistência da lâmpada e qual que é a resistência da resistência. Então tá, olha só, a gente sabe que, primeiro de tudo, a gente tem uma DDP nominal de 15 volts aqui, mas a gente sabe que tem essa resistência que vai retirar um pouco dessa DDP, ou seja, como é que a gente calcula? E vai ser igual a U menos R vezes I. E a gente tem que é 15, que é a nominal, né? U é a DDP que ela vai ser fornecida para o circuito. A gente vai descobrir menos R, que é 5 ohms, vezes a corrente, que ela não muda. A corrente ela vai ser a mesma para todo mundo, tá? Lembra que o fluxo de água aqui, né, entre aspas, o fluxo de elétrons vai ser o mesmo para todo mundo. Se um elétron sai do polo positivo, enfim, ele sai do polo negativo, né, e vem percorrendo até o polo positivo, ele vai ter que passar por todos esses, pela resistência, pela lâmpada e pela resistência interna. Outra coisa, os elétrons eles caminham do polo negativo para o polo positivo, porém a corrente nominal a gente representa do positivo para o negativo, tá? Então quando a gente for representar a corrente nominal, a gente sempre vai representar no sentido contrário do movimento dos elétrons. Calculando aqui, a gente tem que 15 é igual a U menos 1. U é 14 volts. Tá. Depois disso, o que nós temos aqui, né? A gente sabe que 4 volts está passando pela resistência. Ou seja, se a gente usar o URI, a gente sabe que U é a DDP, 4 volts, resistência a gente quer descobrir, e a corrente vai ser 0,2, né? R vai ser igual a 4 dividido por 0,2, que vai dar 40 sobre 2, que vai dar 20. Resistência é igual a 20 ohms desse resistor. Sabendo disso, deixa eu ver aqui. Olha só. The electrical resistance of the lamp and resistor. Espera aí. And the potential difference in the lamp é 4 volts. Aqui, ó. Não é aqui, me perdoem, gente. É aqui, ó. 4 volts. Agora sim. Bem que eu tava achando estranho. Então a gente sabe que a lâmpada tem resistência de 20 ohms. Então a gente já pode eliminar algumas alternativas, tá? Beleza, sobraram então 50, 55 e 70. Veja que em paralelo, não, em série, a corrente é a mesma e as diferenças de potenciais a gente acaba somando. Ou seja, se a gente tinha 14 no total e a lâmpada ela está puxando 4 volts, a resistência vai ter 10 volts. Ou seja, para a resistência a gente sabe que o U vai ser 10 volts. Aqui, olha só. Se a gente colocar um voltímetro aqui, ele vai medir 10 volts. É igual a RI. 10 volts vai ser igual a resistência da resistência vezes 0,2.
Resistência da resistência vai ser 10 divididos por 0,2, que vai dar 100 divididos por 2, que é igual a 50. Ou seja, gabarito, letra B. Deixa eu ver se tem algum outro jeito aqui de fazer também. Acho que esse aqui é o jeito mais fácil, para falar bem a verdade. Eu faria desse jeito.